Olá pessoal, tudo bem? Quem vos fala é o professor Salomão. Pessoal, vamos aqui dar seguimento à nossa videoaula. Vamos tratar pontualmente do tema autocomposição. Bem pessoal, o Código de Processo Civil atual, Lei 13.105/2015, ele é bem cristalino, ele é bem claro que ele vai sempre priorizar a autocomposição em detrimento da visão contenciosa do processo judiciário brasileiro. E isso é uma tônica forte em todo o corpo normativo topográfico do CPC. E isso vai indexar um dos elementos importantes de análise da autocomposição, que é o negócio jurídico processual. Assim sendo, e com dele consequência, nós vamos analisar pontualmente, com um determinado alcance, o que é o negócio jurídico processual. Primeiramente, relembrando especificamente das balizas do negócio jurídico, nós sabemos que todo e qualquer negócio jurídico, pessoal, envolve pessoas capazes que reúnem seus esforços para que haja modulação dos efeitos jurídicos desejados pelas partes. Nesse sentido e consequência, nós temos, portanto, que as partes ali reúnem esforços e, dentro do crivo de legalidade, dentro do crivo de observância quanto ao sistema jurídico vigente, elas podem perfeitamente modular os seus efeitos, não criando uma circunstância, pessoal, de cisania com a lei. Nesse sentido e consequência, as partes podem, a nível de um contrato, determinar o seu conteúdo, determinar o seu alcance, determinar o tipo de contrato que vai se aperfeiçoar, inclusive, pessoal, contratos atípicos e mais. Pode, inclusive, determinar quem são as partes que serão sujeitos dessa relação jurídica negocial. Portanto, com base nessa prisma orientação, nós temos a consagração da autonomia privada. E essa autonomia privada, segundo a nova orientação tônica do Código de Processo Civil, ela pode também ser aplicada nas relações de natureza processual. Em verdade, o negócio jurídico processual, ele pode ser firmado entre as partes antes da relação jurídica processual instalada ou durante a relação jurídica processual instalada. Ela é feita, portanto, de forma prévia ou ela é feita de forma incidental, significa dizer categoricamente que a visão atual do Código de Processo Civil brasileiro claramente permite com que as partes tenham, portanto, como seu principal viés a autocomposição, a convenção, estamos demonstrando categoricamente que o melhor e real alcance para o processo não é uma percepção dura, clássica de contenciosidade, mas sim da que as próprias partes possam ali convencionar. Servindo, portanto, do processo civil as causas de maior gravidade, pessoal. Nesse sentido, haverá, portanto, indiscutível participação do Estado para a resolução de conflitos. Te apresento, portanto, a leitura do artigo 190 do CPC, que nos traz categoricamente ao que se refere ao negócio jurídico processual. Olha o que diz pontualmente o artigo 190 do CPC. Versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. Primeiro ponto de análise, pessoal, aqui só no caput do artigo 190 nós temos aqui três informações basilares e essenciais. Primeiramente, quais seriam os direitos que são suscetíveis ao negócio jurídico processual? Bem, é indiscutível que os direitos disponíveis, eis aqueles que são essencialmente passíveis pelo crivo patrimonial, onde sucede-se, portanto, serem suscetíveis de alienação, são direitos, portanto, pessoal, que não há nenhuma discussão passíveis de negócio jurídico processual. O problema insere-se quando nós estamos diante de direitos indisponíveis. Vamos supor, pontualmente, uma relação que envolva, pessoal, entre o alimentante e o alimentado, e aí, pontualmente, venha a possibilidade de haver uma negociação a nível processual acerca da forma como vai ser aperfeiçoada toda a tramitação processual que envolva a matéria, inclusive as prestações alimentícias. Bem, pessoal, é um tema polêmico, mas já há cristalinos visões por parte dos processualistas quanto à possibilidade, inclusive, de direitos de natureza indisponível, pessoal, serem objetos, portanto, de negócio jurídico processual. Destaco para vocês, pessoal, o enunciado número 135 do Fórum Permanente de Processualistas Civis,
que tangencia-se a análise da matéria. Abre aspas. A indisponibilidade do direito material não impede por si só a celebração de negócio jurídico-processual. Por que isso, pessoal? Por que temos essa possibilidade? Veja, primeiramente, pessoal, seja por Didier e outros mais doutrinadores, quando nós falamos de direitos passíveis de autocomposição, não significa dizer que é sinônimo de direitos indisponíveis. Ao contrário, os direitos que são suscetíveis de autocomposição são muito mais amplos, pessoal, e abraçam indiscutivelmente direitos disponíveis e abraçam, sim, um determinado setor de direitos indisponíveis. A questão que insere especificamente na autocomposição com base no modelo do negócio jurídico-processual estar inserido de forma endógena, pessoal, quanto à modulação dos procedimentos a serem aplicados durante a fase judicial. Nesse sentido e consequência, retomando a análise ao artigo 190, fica mais claro essa orientação. Olha o que diz o 190 no seu caput. Versando o processo sobre direitos que admitem autocomposição, é lícita, ou seja, é permitido que as partes plenamente capazes estipulem mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre o que, gente? Os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais, antes ou durante o processo. Em síntese, clara, negócio jurídico-processual há a possibilidade de haver convenção quanto à prática de atos processuais, o que gera a modulação de procedimentos. Tanto é verdade, pessoal, que o parágrafo 1 do artigo 190 diz categoricamente que o juiz ele irá fiscalizar, ele irá controlar a validade das convenções que sejam previstas, portanto, na dogmática do artigo 190. De tal maneira, de tal amplitude que o juiz, inclusive, pessoal, pode reconhecer a nulidade de tal contrato, de tal convenção, peço bem, de tal convenção processual. Nessa situação específica, importa seu exame, inclusive quando se trata de contratos de adesão, cujas cláusulas sejam abusivas, ou em situações que haja manifesta vulnerabilidade por uma das partes e as disposições que ali estejam inseridas gere indiscutivelmente prejuízo para essa parte vulnerável. Nesse sentido, pessoal, peço-lhes mais uma vez que venhamos a ler pontualmente os enunciados da jornada, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, em especial destaque ao enunciado número 134. Olha o que diz. O negócio jurídico processual pode ser invalidado parcialmente. Veja que dentro da convenção firmada, seja ela no negócio jurídico processual realizado antes ou depois, ou seja, durante a relação jurídica processual, o juiz ele pode invalidar determinadas cláusulas, pessoal, não a totalidade. Isso sempre com a jaez, com a busca do alcance do quê? A permanência, a preservação da autonomia privada. Na mesma essencialidade, nós temos o enunciado no 133 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz categoricamente que, salvo os casos expressamente previstos em lei, olha só, gente, a importância, os negócios processuais do artigo 190 não dependem de homologação judicial. Significa dizer que o juiz meramente vai analisar a validade ou não das cláusulas, mas ele não significa dizer que o próprio negócio jurídico, quanto à sua vertente processual, necessita-se essencialmente, pessoal, segundo essa linha doutrinária, evidentemente, de homologação judicial. E quiçá as informações aqui apresentadas, destaco também para vocês, pessoal, a orientação específica do enunciado da CJF, STJ, número 112, que diz o seguinte: a intervenção do Ministério Público como fiscal da ordem jurídica não inviabiliza a celebração de negócios processuais. Ou seja, nas causas em que o Ministério Público tenha que ser, por curso legis, parte da relação processual, mesmo que ali haja necessidade do Ministério Público estar ali presente, como fiscal da lei, como fiscal da legalidade, como fiscal da ordem pública, pode ser sim feito negócio jurídico processual.
Gente, é muito legal essa matéria, porque veja, há a possibilidade plena da aplicação do princípio da autonomia privada, que é de cristalina insurgência, cristalina implicação no direito privado brasileiro, dentro da esfera de uma matéria de direito público, inclusive processual. Bem, é claro a preocupação por parte do legislador, lá do artigo 22, inciso 1 da Constituição, que trata pontualmente que é competência privativa da União legislar sobre direito processual, que haja sim a possibilidade de convencionar quanto a determinados efeitos de índole procedimental, mas jamais vir a denegrir normas jurídicas processuais de ordem pública. Portanto, é indiscutível que não pode haver, pessoal, negócio jurídico processual que venha, por exemplo, a convencionar sobre matérias que envolvam a competência absoluta do juízo. Matérias que envolvam, pessoal, o próprio exercício de direitos fundamentais de índole processual. Não pode haver, portanto, maculações contra garantias processuais. Exemplo citado, inclusive, em debate, a questão da natureza recursal. O indivíduo, fazendo valer seu direito de recorrer, não pode pontualmente haver uma norma inserida a nível de convenção no negócio jurídico processual que cerceia o direito de recorrer. Bem, pessoal, para a gente não ficar citando vários exemplos, nós podemos aqui reunir especificamente os principais casos em que já é reconhecido pacificamente, seja pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, e destaco a posição do jurista, professor e magistrado Fernando da Fonseca, que diz categoricamente, junto com todos os demais juristas, os principais casos que podem ser, pessoal, inclusive, objeto de convenção em sede de negócio jurídico processual. Vamos lá. Primeiro deles, pessoal, que é aqui citado e é pacífico, é a possibilidade da ampliação e redução dos pactos processuais. Seja o jurista Fernando da Fonseca, seja inclusive os doutrinadores que compõem o Fórum Permanente de Processualistas Civis, há de forma translúcida a possibilidade de ampliar e reduzir os prazos processuais. Mas jamais haver o cerceamento, pessoal, do direito de defesa, o cerceamento do direito de recorrer. Pessoal, eu não quero ainda trabalhar de forma profunda alguns aspectos do negócio jurídico processual, mas eu destaquei aqui para vocês um julgado pontualmente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, pessoal, que dentro dessa seara, dentro dessa motivação trazida por parte do direito processual civil brasileiro, com base especificamente da aplicação da autonomia privada na seara processual, ou melhor, processualista civil brasileira, é plenamente vedado, pessoal, a inversão do ônus da ordem processual. Porque pode gerar, pessoal, inclusive cerceamento do direito de defesa. Bem, já vou ler esse julgado aqui com vocês e vou trabalhar pontualmente a questão que, inclusive, que envolve, pessoal, audiência de conciliação ou mediação. Bem, já vou ler para vocês isso. Bem, de toda maneira, vamos aqui pontuar quais seriam, portanto, os principais casos, segundo a doutrina forte, doutrina consagrada e os enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis que trata da matéria. Bem, é discutível, mais uma vez, a ampliação e redução de prazos processuais. Há enunciado, inclusive, indicando que questões que envolvem, gente, pacto de impenhorabilidade. Olha só, pode ser convencionado essas circunstâncias. Veja, gente, a questão da comunicação processual, saindo da esfera odierna, né, do oficial de justiça, da AR, e transitando, pessoal, pelas novas mídias de comunicação global. O WhatsApp, veja, é possível sim a comunicação processual pelo aplicativo eletrônico do WhatsApp. O jurista Eupídio Donizete, pessoal, no seu livro Curso Didático de Direito Processual Civil pela editora Atlas, ele cita um exemplo de um magistrado do Tribunal de Justiça de Goiás que utilizou como meio de comunicação pontual o WhatsApp e, infelizmente, pessoal, foi objeto de questionamento por parte do CNJ. Mas se entende também que, inclusive, o WhatsApp é elemento de prova. Inclusive, em 2008, nós tivemos pontualmente um julgado nesse sentido na esfera penal. Então, veja, há uma nítida tendência por parte tanto do Poder Judiciário
como também por parte da atividade humana, consagrar novas mídias, exercendo, portanto, a sua insurgência, inclusive na seara processual. Então, o WhatsApp, né, quem sabe até vai desaguar no Telegram e outros mais aplicativos, apps, possibilitando, portanto, uma comunicação processual mais enérgica, mais efetiva, buscando sempre, gente, a primazia do julgamento de mérito, visando sempre, gente, a boa-fé processual, visando sempre, gente, o quê? O princípio da cooperação e demais princípios norteadores do processo civil brasileiro, inaugurado pontualmente em 2015 pela Lei 13.105. Bem, dando seguimento, pessoal, não vamos aqui nos ater à leitura, isso aqui você vai ter, evidentemente, em casa, mas eu queria destacar para vocês, olha só, pessoal, a sustentação oral, ampliando, inclusive, o prazo de sustentação oral. Imagina um processo judicial em que há uma preponderância da oralidade em diversos caminhos, havendo, portanto, a redução de toda a fala, de toda a defesa, de toda a acusação dentro de uma mídia, dentro de um programa, né, um criptografado, né, que reduz toda a voz do advogado, das partes, ali sintetizando, portanto, toda a lide. Interessante observar esse percalço. Bem, outro ponto interessante que gostaria de destacar para vocês, pessoal, é a questão da supressão, olha só, de cartas precatórias rogatórias em favor do comparecimento espontâneo das testemunhas. Então, as testemunhas elas tomam conhecimento do processo, e isso, inclusive, está em um dos enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, viabilizando, portanto, pessoal, a celeridade e economia processual. E, por fim, pessoal, também está inserido em enunciados do Fórum Permanente de Processualistas Civis, e também você pode encontrar especificamente na doutrina a questão de deveres e sanções. É plenamente possível a inserção. Agora eu destaco para vocês um dispositivo que está tipificado, né? Está na própria topografia, está positivado no CPC e que trata estampadamente de um caso pontual e, inclusive, já foi objeto de prova relacionado ao negócio jurídico processual. É o que envolve, pessoal, especificamente a fixação, alteração do calendário forense. Nesse sentido e consequência, vamos aqui pontualmente ao artigo 191 do CPC. Olha o que ele diz. De comum acordo, o juiz e as partes podem o que, gente? Fixar calendário para a prática de atos processuais quando for o caso. Olha que coisa interessante. Quer dizer que as partes, juntamente com o magistrado, elas podem convencionar, gente, convencionar prazos processuais, calendários, dias que vão ocorrer as audiências. Inclusive vai poder convencionar a própria comunicação processual. É, sem sombra de dúvida, pessoal, uma nova óptica do processo. Uma nova óptica do processo. Pessoal, evidentemente, gostaria de destacar para vocês, olha só, tanto a doutrina quanto a doutrina, né, que são os enunciados esses enunciados são feitos por doutrinadores, tanto também como o Fernando da Fonseca, eles apontam a possibilidade, pessoal, de supressão, olha só, supressão, cadê? Dispensa concessual de defesa técnica. Pessoal, existe essa possibilidade que pode ser convencionada. Mas o próprio enunciado, pessoal, do Fórum Permanente de Processualistas Civis, eles fazem um alerta. Eles fazem um alerta bem claro quanto a isso. Destaco aqui para vocês, olha só. No que envolve pontualmente a matéria de vulnerabilidade. Tá aqui. O enunciado número 18, pessoal, do Fórum Permanente de Processualistas, ele diz categoricamente que há indícios de vulnerabilidade quando a parte celebra acordo de procedimento sem assistência técnica jurídica. Veja que ela reconhece a possibilidade de haver o que, gente? De haver pontualmente a supressão de uma defesa técnica, de uma assistência técnica. Mas quando for uma defesa técnica jurídica, uma assistência técnica jurídica, um patrono, um advogado, havendo, portanto, essa convenção de supressão, portanto, dessa atuação, existe categoricamente o que, gente? Indícios de vulnerabilidade. Pessoal, importante destacar essa referência. Outro ponto interessante que eu acabei falando para vocês é o enunciado número 20 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, que diz que
Não são admissíveis os seguintes negócios bilaterais, dentre outros: acordo para modificação da competência absoluta, inclusive eu falei para vocês, e o acordo para supressão da primeira instância. Imagina a seguinte situação, pessoal: dentro do devido processo legal, haver um negócio jurídico processual que não haja nenhuma ingerência, nenhum processo que tramite na primeira instância, no juízo ou acordo. Bem, isso aí completamente, pessoal, é uma violação frontal com uma série de normas de ordem pública de natureza processual, da natureza da sua processualística civil. Isso é plenamente vedado. Agora veja, pessoal, quanto à questão da homologação, o enunciado número 133, pessoal, repito, o enunciado número 133 do Fórum Permanente de Processualistas Civis, mais uma vez, doutrinadores respeitadíssimos, dizem o seguinte, pessoal: salvo os casos expressamente previstos em leis, os negócios processuais do artigo 190, nós vimos há pouco, não dependem de homologação judicial. Não significa dizer, pessoal, que todos os casos em que envolva negócio jurídico processual haja, portanto, pessoal, a desnecessidade de homologação judicial. Não é isso. É que, na grande faceta dos casos, limitados ao artigo 190, não se faz necessário a homologação judicial. Não há de esquecer que veda que o juiz possa fazer a análise de legalidade, pessoal, ali vinculada ao negócio jurídico processual. Por favor, não estou dizendo que o juiz não irá analisar a validade do negócio jurídico praticado. Mas a questão de passar pela prévia homologação, ela é dispensada, pessoal, ressalvado disposições legais em sentido contrário. E isso está claramente no parágrafo 1 do artigo 190. Olha o que diz: de ofício ou a requerimento, o juiz controlará a validade das convenções previstas neste artigo. Ou seja, pessoal, ao lado em conjunto do Ministério Público, o juiz irá analisar de forma clara, como fiscal, como, portanto, pessoal, o controlador, claro, das convenções dos pactos celebrados ao nível de negócio jurídico processual. E não acabou, pessoal. O próprio artigo ele cita circunstâncias em que pode informar, que pode, portanto, impactar diretamente nisso. Veja aqui, ó, recusando-lhe a aplicação somente nos casos de nulidade, de inserção abusiva em contrato de adesão. Veja, pessoal, situações de nulidade, competência absoluta, não pode ser objeto de convenção entre as partes, tá? Fere, portanto, pessoal, toda a dogmática processualista civil. É da própria, portanto, a essência do processo civil haver observância de normas de competência absoluta. Ou de inserção abusiva em contrato de adesão, ou em que alguma parte se encontre em manifesta situação de vulnerabilidade. E os próprios doutrinadores apontam categoricamente que é uma situação que aponta indícios de vulnerabilidade à falta de assistência técnica jurídica. Tudo bem? Bem, pessoal, a nível de derradeiro de encerramento desse bloco específico, no próximo eu vou falar pontualmente acerca da audiência de conciliação ou de mediação. Gostaria de deixar bem claro para vocês que o negócio jurídico processual faz parte da ideia, portanto, de uma justiça mais célere, mais eficiente, faz ideia relacionada à autocomposição, só que inserida no âmbito processual, na medida em que, consequência, que as partes elas podem convencionar os efeitos de determinados atos e procedimentos que envolvem o processo jurídico brasileiro. Pessoal, muito obrigado, fique com Deus, até a próxima, se Deus quiser.